Oi, gente, Roberto Rilo Bíscaro aqui. Antes de falar com alguns detalhes, mas sem spoilers, nesse filme não pode dar spoiler de jeito nenhum, porque a história vai por caminhos que você pode não estar imaginando, viu? Do filme norte-americano They Wait in the Dark, Eles ou Elas Esperam no Escuro, eu preciso dar uma contextualizada. Trata-se de uma produção de terror psicológico, mas também fantasmagórico, que foi feita com um micro, não é nem pequeno orçamento, com um micro orçamento, e a gente vai perceber os efeitos disso no filme, tá? A parte dos fantasmas pode não ser a mais bem feita do mundo por falta de muito de dinheiro, e também é um filme que foi feito fora, mesmo assim, não sendo um filme independente, ele foi feito longe da grande produção norte-americana, que é lá na costa oeste, que é na Califórnia. Trata-se de uma produção regional lá do meio oeste. Acho que, se não me engano, tudo isso é lá no Kansas, no estado do Kansas. Então, isso explica também uma série, algumas interpretações que não estão muito a contento, tá? Esse filme, eu estou gravando este vídeo em março de 2024, tem 100% de aprovação no Rotten Tomatoes. Eu acho um pouquinho exagerado, ele tem defeitos, sim, só que assim, tem muito talento. Eu acho que, na verdade, essa generosidade do Rotten Tomatoes, que é a mesma quase minha, deve-se ao fato de é uma produção que foi feita assim com muito suor e tem muita ambição e muita criatividade nela, especialmente no que tange ao tratamento do roteiro. Tem defeitos, mas a história ela tem mais de uma virada. Você começa vendo um filme e vai acabar vendo uma resolução que parece ser de um outro filme que você não estava esperando. E isso é um elogio, tá? Só que antes de continuar, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Bom, vou dar assim, falar o mínimo possível em termos de trama, para não ter spoiler. Quanto mais ceguinho você for para esse enredo, para esse roteiro, é melhor. É assim, trata-se de uma mulher que está fugindo com uma criança. Aí a gente aprende que essa criança é adotada e que ela está fugindo da namorada, da companheira dela. Graças à ajuda de uma amiga da adolescência, ela consegue carona para casa dos pais dela. Os pais dela morreram, né, dessa moça, dessa fugitiva. Só que era nesta casa que também essa moça sofria abusos por parte da mãe, bom, alguma coisa assim. Aí a gente vai até entender por que, talvez, que é psicanaliticamente, né? Por que ela escolheu ter uma parceira que abusava dela. Ela mostra uma cicatriz aqui, um machucado, tal. Então ela está fugindo dessa mulher. Então, e nessa casa a gente vai perceber que tem algum fantasma. Demora, inclusive, para acontecer isso. Esse primeiro pedaço do filme podia acontecer mais rápido, essa coisa do fantasma aí. Mas é assim, gente. E aí depois a gente então é apresentado a namorada dela, né, que está perseguindo. Que é um dos pontos, por exemplo, assim, fracos do filme, no sentido assim, quando a gente é apresentado para ela, é até um despiste, tá? Porque depois a gente vai ver que a outra moça também não é bem o que ela aparenta ser. Mas assim, a namorada que está perseguindo, a perseguidora, nossa, ela é assim, fuma o tempo todo, hoje em dia, né? Fumar é um sinal de vilania, uau! Ela fuma e ela ouve heavy metal, uau! Tá? E ela, inclusive, descobre onde que a namorada e o enteado lá, e o filho dela, né, adotivo, estão, através de uma fotografia em um lugar lá, um diner, né? Ela vai ver uma foto que você vai falar assim, meu Deus do céu, isso é bem de roteiro mesmo, porque ninguém colocaria essa foto aí. A mulher ia colocar a foto do marido dela e não a foto da amiga, tal. Mas enfim, vai chegar lá e aí vai ter o confronto dos fantasmas e dessas duas mulheres com criança. Aí, gente, vai ter várias viradas, tá? Bom, já falei de algumas coisinhas, né? Você tem algumas soluções do roteiro que são um pouco grosseirinhas,
um filme que demora um pouco para empacar, com falta de dinheiro, só que quando você vai percebendo que essa fugitiva, ela não é tão boazinha e tão passiva assim. Lembra, ela foi uma vítima de violência, portanto, ela não só pode escolher parceiras violentas, como reproduzir violência. E aí, então, você vai tendo algumas... E aí você fala assim, ah, tá legal. Acho que já sei qual que é a reviravolta. Eu acho que você não vai saber, não. Tem uma reviravolta que a gente mais ou menos imagina, mas tem uma outra que você pode não imaginar. Então, é por isso que o filme ele é tão valorizado, né? Porque a gente percebe que tem bastante talento ali. Só que para chegar nisso, você vai ter que esperar uns 40 minutos de falação, de preparação de terreno, que é para você conhecer essa criança, conhecer as pessoas, e alguns clichêzinhos, algumas coisas. Não vai ser assim o filme, como eu falei, que tem dinheiro, então você vai ter a parte dos fantasmas um pouco pobrinha. Tem algumas cenas que você percebe que são a cena em que estabelece, por exemplo, que a perseguidora ela é malvada, assim, é ela meio que lutando contra dois caminhoneiros. E depois, efetivamente, ela não vai ser tão assim, tão lutadora assim, né? Enfim, tem algumas coisas que precisavam ser mais bem calibradas. Mas, gente, para um filme de micro orçamento, porque na verdade é um filme que está falando sobre transmissão de traumas, né, de fantasmas que são traumas de violência geracional, né? Pobre desse menino, depois você vai ver, né? Assim, não tô dando spoiler, não. Vai ver assim, se ele está passando por uma situação, ele viu. Eu não estou dando spoiler porque é o seguinte, ele está fugindo e a gente sabe que rola violência doméstica. Então, dentro desse parâmetro, e se o filme mostra que essas pessoas são todas sequeladas por violência atual e passada, significa que depois esse menino, por mais legalzinho que ele seja agora, vai depois reproduzir o ciclo, né, desta violência, talvez uma visão bem pouco assim feliz da sociedade. Mas olha, They Wait in the Dark merece, só que você tem que ser muito amante de filme indie, de terror indie. Esse filme é para nós que gostamos de terror independente. Não só que gostamos, para nós que, assim, assistimos a esse filme sabendo que, como eu falei, é um trampo realizar isso, né? Que é difícil, que não teve dinheiro, que não teve os melhores efeitos especiais, porque faltou dinheiro, não teve assim, nem todos os atores são muito grandes atores, e também não houve tanto tempo, ou até mesmo, sei lá, oportunidade para que se burilasse um pouquinho mais o roteiro, tá? Mas ó, filmão, para micro orçamento de filme de terror indie, tá? Tchau.